Olá, bom dia. Chegamos com promessa cumprida de estarmos juntos para mais uma edição do Manhã Girassol nesta quinta-feira, 5 de março de 2026. Bem-vindos. Já sabe, vamos juntos até bem perto das 9 da manhã com o melhor da informação. Bom dia, Girassol. E começamos esta nossa viagem com um olhar às capas dos principais jornais do país e do mundo. Começamos pela capa do jornal O País de Angola, que escreve nesta quinta-feira: Executivo reforça preparativos para a visita do Papa de Kwanzas em cerca de 10 anos. O jornal O País de Moçambique escreve na sua capa: greve paralisa funerais no cemitério de Lhangene e também em Maputo. Chapo defende que fiscalização não é entrave à gestão. O Diário de Notícias, imprensa portuguesa, escreve hoje na sua capa: Justiça investiga agentes que viram vídeos de tortura policial e não reportaram. Conflito salpica até a Turquia e obriga a NATO a intervir. Sanches recorda a invasão de Trump e diz não a Trump. O jornal brasileiro, a Folha de São Paulo, escreve na sua capa: Polícia Federal prende Vorcaro por suspeita de ameaça, corrupção e invasão de sistema. E depois de lidas as capas dos jornais, voltamos ainda a ler algumas capas nesta edição. Seguimos por hora com a atualidade. Na província de Cabinda, a Polícia Nacional apreendeu uma cisterna de 20 mil litros de combustíveis que teria como destino a República Democrática do Congo. Trata-se de uma prática reincidente que preocupa as autoridades naquela região do país. A Polícia Nacional em Cabinda apreendeu este caminhão de marca Mercedes com uma cisterna que transportava cerca de 20 mil litros de gasóleo. O destino seria a República Democrática do Congo. Segundo a polícia, esta é a segunda vez que o mesmo caminhão encontra-se envolvido em casos de contrabando de combustível em pouco tempo. As autoridades afirmam também que as operações continuam a ser feitas em todas as localidades da província até desmantelar os contrabandistas. Essa apreensão resulta de um conjunto de ações que o Comando Provincial de Cabinda da Polícia Nacional está a levar a cabo com o fito de desmantelar focos de armazenamento de combustível para fins de contrabando. Tivemos ontem no município de Ungoi uma outra apreensão de cerca de 3.900 litros de combustível. É uma ação que nós queremos levar a cabo de forma permanente. Nós sabemos de que o contrabando de combustível tem uma origem. Daí, cingirmos a nossa ação nesses locais onde é armazenado o combustível. Essa cisterna tinha como destino a República Democrática do Congo. Portanto, é um combustível que foi encontrado no local já por nós apresentado aos órgãos de comunicação social para dizer de que o senhor que agora vamos apresentar é reincidente nesses casos, de tal forma que esse caminhão que estamos a apresentar já havia sido apresentado em outras ocasiões com a mesma prática. O porta-voz da Polícia Nacional em Cabinda pede a colaboração de outras instituições no combate a este mal social, porque não se percebe como o mesmo caminhão esteja envolvido na mesma situação em pouco tempo. Nós temos estado a fazer o nosso trabalho e queremos aqui também pedir a colaboração dos outros organismos do Estado, porque a polícia está constantemente não só a apreender combustível em pequenas quantidades, mas também como caminhões e viaturas de pequeno porte, mas que são encaminhados ao Ministério Público para procedimentos subsequentes. Mas, como sabe, o nosso trabalho limita-se até ao Ministério Público
daí não compreendermos porque que ainda esses mesmos meios aparecem nas situações que nós estamos aqui a apresentar. Marcos Cochito apela aos cidadãos a evitarem práticas que podem comprometer a boa convivência social. Os contrabandistas não têm a noção do perigo que representa armazenar combustível no meio de um bairro, né, numa residência onde também existem outras residências habitadas, porque daí pode deflagrar um incêndio que depois, por si só, pode causar consequências, quer sejam humanas como também materiais. Dali não ser só apenas um trabalho dos serviços de inteligência da polícia, mas como também da população, irem denunciando sempre que notarem a presença de pessoas que tentam armazenar ou tendem a armazenar combustível em zonas habitadas. A Polícia Nacional em Cabinda apreende cisterna com 20 mil litros de combustíveis. O destino seria a República Democrática do Congo. O Hospital Central de Lubango, na província da Huila, foi distinguido internacionalmente com a medalha de gestão de qualidade em saúde pela norma. O Hospital Central de Lubango recebeu a certificação de gestão de qualidade em saúde pela norma ISO. Segundo a diretora Alina Antunes, o processo para o reconhecimento iniciou em 2021, com várias fases que levaram a esta distinção, agora atribuída pela Agência Internacional de Auditoria, APSER. A médica diz que a certificação, que é motivo de satisfação, é um indicador do compromisso do hospital em melhorar os seus serviços de saúde e garantir a qualidade do atendimento aos pacientes. O hospital se sente muito feliz por ter conseguido esta certificação da qualidade, né? E como é um trabalho de equipa, queremos projetar este trabalho de equipa. Isto, quando a gente atinge um grau destes, quer dizer que já estamos a cumprir aquilo que é considerado internacionalmente aceite, né, de qualidade. Mas isto é um processo de melhoria contínua. O hospital tem normas para funcionar, tem protocolos para funcionar, tem regulamentos, tem formas de trabalhar, tem equipas de trabalho. Tudo está organizado de forma a responder atempadamente, de forma correta, aquilo que é fazer bem no tempo certo e bem feito logo à primeira vez, né? O objetivo é este. Para isso nós temos que juntar muita coisa, para além da liderança, temos que juntar toda esta construção de regulamentos, organização, construção de equipas. A formação de quadros vai de acordo com a diretora do hospital continuar a ser uma das grandes apostas para manter e melhorar os níveis de qualidade. Neste momento estão em formação de especialização mais de 100 médicos. Nós temos aqui, por exemplo, em formação para as especialidades, temos 106 médicos que são provenientes dos diversos municípios em 22 especialidades. Este âmbito de formação estendeu-se a todos, porque todos estão na urgência, todos fazem trabalho na consulta externa, então todos tiveram que estar dentro do programa de formação de competências. Para Alina Antunes, a certificação internacional de gestão de qualidade em saúde, entre outros benefícios para a província, vai contribuir para a atração de turistas estrangeiros. Para a província isso tem um grande impacto, principalmente no turismo, né? Porque nós sabemos que muitas vezes a maior parte dos turistas já tem uma certa idade e não são turistas de andar com mochila às costas, né? Então têm que ter segurança de que para o país onde vêm, para o sítio onde vêm, se tiverem um acidente ou tiverem alguma intercorrência relacionada ou não com a idade, tenham um hospital que responda às condições mínimas internacionais. O Hospital de Lubango recebe certificado internacional em gestão e qualidade em saúde. A Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo iniciou nesta quarta-feira uma conferência internacional sobre fístula obstetrícia. O objetivo do evento é consciencializar as mulheres sobre esta lesão e como preveni-la. A Organização Mundial da Saúde estima que em Angola existem cerca de 15 mil mulheres com fístula obstétrica. A fístula obstétrica é uma lesão grave caracterizada por um orifício entre o canal do parto e a bexiga ou reto, resultante de partos prolongados e obstruídos sem assistência médica. Causa incontinência crônica de urina e fezes
levando ao isolamento social, estigma e sofrimento profundo. A condição é tratável com cirurgia e 100% evitável com consultas pré-natais e cuidados qualificados. A Igreja Simão Toco está a realizar uma conferência nacional sobre a fístula obstétrica para consciencializar as mulheres na prevenção da doença. Leonardo Inocêncio, secretário de Estado para a Saúde para a área hospitalar, no seu discurso de abertura do ato, disse que a Organização Mundial da Saúde estima que 50.000 a 100.000 mulheres desenvolvem fístulas obstétricas, principalmente em países em via de desenvolvimento. O Fundo das Nações Unidas para a População estima que a nível do nosso país temos aproximadamente, a nível da África subsaariana, são 2 milhões de mulheres nesta situação, e no nosso país estima-se que são entre 10 mil mulheres a 15 mil mulheres vivendo com fístula obstétrica. Esta fístula tem sido uma das grandes preocupações do Executivo, como já anteriormente mencionamos, e é fundamental afirmarmos que quase totalmente as mulheres que sofrem de fístula, esta situação, querendo ou não, é prevenível. Por que é prevenível? Porque com acesso aos cuidados de saúde de proximidade, a identificação precoce dos fatores de risco, a disponibilidade de profissionais e de instituições mais próximas dos cidadãos, assim como o combate ao casamento precoce, a gestação precoce, o aconselhamento precoce das nossas jovens e raparigas, assim como o fortalecimento na formação dos profissionais de saúde, sobretudo das parteiras, dos agentes de desenvolvimento sanitário e comunitário, seremos capazes de conseguir a promoção, a prevenção de saúde, o tratamento e a reabilitação destas mulheres. Chilombo Jolomba, membro da associação Votoca, diz que o papel da associação é de integrar as mulheres que sofrem com a doença na sociedade. Reintegrar essas mulheres na sociedade, procurá-las nas zonas mais recônditas, onde não tem a informação, trazê-las para as zonas para terem acesso ao tratamento e, depois disso, ajudarmos estas mulheres a continuarem a viver sem libertando o estigma e a discriminação. Teresa Ngueve, testemunha ocular, sofreu com a doença, mas no momento diz que foi operada e sente-se satisfeita. Assim que eu cheguei aqui, só completei um dia, de 2 já fizeram registros, de 3 já fui operada, no dia 7, no dia 21 já me deram alta. Eu dou recado nas mamães que estão gestadas ou vão ficar gestadas, não podem mais aguardar estes dias do parto em casa. Manuela Mendes, diretora-geral do Hospital Azancó de Menezes, diz que a referida unidade hospitalar operou em 2025 cerca de 700 mulheres com fístulas obstétricas. Nós vamos operando uma série de mulheres e o nosso trabalho tem estado a aumentar consideravelmente, graças ao apoio da sociedade civil, de várias pessoas que nos ajudam a conseguir os recursos necessários para operar essas mulheres. Em 2025 nós já operamos cerca de 3.000 e tal mulheres, não sei de momento o número exato, mas este ano, 2025, operamos 700 mulheres. É o maior número que já conseguimos operar num ano, foi agora, este ano. Graças às facilidades que nós criamos no Hospital Azancó de Menezes, com a criação da Vangulula, que é uma casa que apoia estas mulheres e ficam internadas durante todo o período de tratamento e depois são enviadas para a sua casa, também com o apoio da Casa Vangulula. Alguns camponeses ouvidos pela Girassol do Icole Bengo afirmam que a escassez de chuva tem contribuído para a redução significativa do nível de oferta de legumes no mercado e alguns outros produtos do campo. O fenómeno está igualmente a influenciar fortemente os preços. Desde o ano passado, não se têm registrado chuvas regulares em Luanda e na província do Icole Bengo. A escassez de precipitação tem provocado seca e afetado diretamente a produção agrícola.
Na zona da Funda, o camponês Armando Marcolino explica que a falta de água no solo tem prejudicado o crescimento dos legumes, reduzindo a qualidade e a quantidade das colheitas. Nós estamos aqui com essa dificuldade porque através da chuva que não está a cair nem um pouco e a terra está muito seco e estamos a precisar de chuva para que amolecesse a terra, para que a terra fique muito fresco. Então, quando a terra fica muito seco e o produto também não desenvolve bem, então, quando e também fica também molhado e o produto também desenvolve bem e as coisas também crescem devidamente. E neste momento estamos a precisar pelo menos secar a chuva e que a terra seja amolecida, que as coisas cresçam também devidamente e à vontade. Neste momento, o canteiro de couve, que anteriormente era comercializado a 10 mil kwanzas, passou a custar 7 mil kwanzas. O camponês Zé Domingos explica que a redução do preço se deve à fraca qualidade do produto, consequência da falta de chuva. O preço do canteiro subiram, mas não subiram. No regulamento mesmo os canteiros mesmo andam a ficar, que nós vendemos, se está bom mesmo, couve está bom, vendemos 10 mil para o canteiro. Aquele também para tirar lá um lucro de medicamento, a ureia. O canteiro de China está 7 mil. O que é uma praxa. Agora, a praxa do couve grelho, que está 9 mil, 8,5. De acordo com as vendedoras do mercado do Sabadão, a seca nas zonas de produção tem provocado escassez de vários produtos, resultando no aumento dos preços, como é o caso da banana pão. A banana está difícil. Os pressários também estão muito caros. Tem de 7.500, tem de 3.000, tem de 4.000. Não há chuva, estamos num tempo seco, não estão a crescer em condições, porque todas as bananeiras nas lavras estão a acabar de secar. Muita banana, vendemos pouco, a tiba, como dizem, né, o calão de agora, a tiba. Mas assim que não temos banana, a de comba. Banana não tem, também tem muitos clientes, vendemos bem. Entretanto, Balbina Choque disse que a cebola é outro produto que registrou subida de preço nos últimos dias, mas tem vendido mais barato por falta de cliente. Os clientes estão lenga-lenga, a bagulho estava a 12, agora estão a 10, 500, a 11. Estava a cair o rei de lá, também arreou um bocado, estamos a comprar 55, a 54, mas já estamos a vender já a 11 mil. Hoje monta 200, 500, até 1000. Já Juliana Chambola afirma que neste momento a manga é a fruta mais procurada pelos consumidores. Tão boa, tão bem doce, bem docinha. É as mangas. Esse ano saiu muita, através da seca. A seca e a chuva também além. A chuva estragou muitas coisas. Escassez de chuva na província de Luanda e Colibengo tem provocado a seca e afetado diretamente a produção agrícola. E vamos agora para a informação do tempo. Luanda poderá ter o dia com nuvens altas e abertas, temperatura mínima de 25 graus e a máxima prevista de 31, umidade do ar de 69%. A cidade de Cabinda poderá ter o dia com nebulosidade variável, a temperatura vai rondar entre os 24 graus de mínima e 31 de máxima, umidade do ar de 77%. Já a cidade de Benguela, a cidade das acácias rubras, poderá ter o dia com nuvens, passando de períodos de sol. A temperatura deve rondar entre os 23 graus de mínima e 29 de máxima, umidade do ar de 76%. E seguimos para o nosso primeiro intervalo da manhã. Uma vez mais, bom dia. Seguimos com a nossa viagem informativa até bem perto das 9 da manhã. É o Manhã Girassol, o seu matinal de segunda a sexta-feira na TV Girassol. E vamos fazer o nosso primeiro contacto com a Girassol FM. E esta semana é com a Janete Meio-Dia. Olá, Janete, bom dia com energia.
dia com energia, Celestina Zola. Fui aqui gravemente apanhada em flagrante. Assim mesmo, como então, diz o Bravo, gravemente apanhada. Gravemente apanhada. Bom dia com energia, Celestina Zola. Bom dia igualmente aos telespectadores. Então, Dona Celestina, está tudo bem? Com a graça de Dona Deus. Celestina é nas nossas brincadeiras. Dona Celestina, está tudo bem consigo, menina Janete, meu dia? Muito bem. Então, o dia começou bem disposta. Como sempre, bem disposta a estar aqui a trabalhar, a levar à nossa audiência o melhor da informação nas manhãs de segunda a sexta-feira. Nós estamos assim com aquela energia, melhor ainda quando nos conectamos à Girassol FM 102.7. Bom dia com energia, aquele programa que nos faz vibrar, não é? Exatamente, aqui energizamos todos, não tem como ficar sem energia depois de estar depois de estar conectado ao Bom Dia com Energia. Hoje, hoje estamos aqui a conversar um bocadinho com os nossos ouvintes. Estamos aqui a conversar sobre contas, vá lá. Okay. Se sair com o parceiro, não é? Parceiro, a pessoa que ainda está a conhecer, rachava a conta, homens, ou pagavam por completo. Mulheres pagavam a conta por completo ou rachavam. Há homens que defendem que mulher deve fugir de homens que pedem para dividir a conta. Há ainda aqueles homens que não têm dinheiro e dizem à mulher, dá-me o teu cartão que eu simulo que eu é quem estou a pagar. Pois é, Isso. pois é. Então estamos aqui a saber dos nossos ouvintes, quem paga a conta dá para rachar, paga por completo. Há quem diga que o homem tem que pagar a conta por completo, há quem defenda que se puderem rachar a conta também está tudo bem. Exato. As opiniões neste caso vão divergindo, né? Vão por três caminhos. Há quem prefere rachar ou quem gosta de rachar, há quem deixa a senhora pagar, há quem deixa o senhor pagar. Isso. Também já ouvi alguém, uma senhora e uma digital influencer que diz que ela, se for convidada, ela não paga a conta, é deselegante. É deselegante a mulher pagar a conta quando tem um homem aí ao lado, segundo ela, na ótica dela. Ok, e há quem diga, e pronto, as regras de etiqueta dizem que quem paga a conta é quem convida. Quem convida, há o rachar da conta, menos que haja consenso prévio. Exatamente. A menos que combinem, ok, Celestina, vamos sair, então vamos rachar a conta, porque não há condições de eu pagar a conta por completo. Exatamente. Aí sim, mas só é obrigado a pagar o chefe. Atenção. Se eu convidar o meu chefe para pagar, eu é que convidei, mas o chefe, por ser superior hierárquico, é obrigado a pagar a conta. Dizem as regras de etiqueta. Ok. Então, está bem, vamos, quem é o chefe? É o chefe que nós vamos convidar para pagar um almoço. Chefe Ariel. Não é? Chefe Ariel. Está convidado agora. A almoçar connosco. Exatamente. Vamos conversar um bocadinho sobre o nosso funcionamento aqui dentro. Exatamente. Então, enquanto conversamos, vamos comer qualquer coisa, tá bem? E no fim de tudo, o chefe paga a conta. Exato. E quando voltarmos à empresa, depois do almoço, é produção com força. Exato. Olha que vamos produzir mais do que o normal. Exatamente. Muito bom. Mas as opiniões vão divergindo. E no fim de tudo, acho que depende de um consenso. Exatamente. Claro que a mulher pode pagar a conta. Claro que pode pagar a conta. E também seria mesmo elegante o senhor oferecer para pagar a conta. Vamos saber do Ernesto também o que é que ele pensa daqui a pouco. Exatamente. E ainda mais, já que estamos no mês de março, o mês da mulher, que tal os senhores pagarem a conta? Terem o peso das senhoras, né? Exatamente, pelo menos nesse mês. E depois, no dia do pai, as senhoras pagam a conta. Pagam a conta, levam os pais para sair para sair, pagamos a conta. Ok. Tranquilamente. Celestina, imagina que esteja a conhecer alguém, ainda não tem compromisso assumido e vão jantar ou almoçar e a pessoa diga, dá-me o seu cartão e eu simulo que estou a pagar. Dava o cartão? Janete, meio-dia, já voltamos? Já voltamos a esta conversa. Vamos assim muito rapidamente chamar o Ernesto Jaime.
O Ernesto Jaime, que já está num dos pontos da cidade capital para nos trazer a informação do trânsito, saber como é que está Luanda nesta manhã, como é que está o trânsito em Luanda nesta manhã de quinta-feira. Ernesto Jaime, o momento é o do tripartido. Janete Meio-Dia, Celestina Azola, Ernesto Jaime e a nossa audiência. Exatamente. Bom dia, Ernesto Jaime. Viva, bom dia Celestina Zola, bom dia Janete Meio-Dia, a audiência que nos acompanha já nesta manhã de quinta-feira, 5 de março, um mês dedicado às mulheres, quando por aqui fora o sol vai se fazendo já de forma tímida. Mas o que não está tímido é o trânsito por aqui, a circulação rodoviária aqui no desvio do Zango. Está completamente apertado. Não do Zango Infelizmente, o sinal do Ernesto Jaime não está em condições. Para voltarmos mas sabemos que no sítio onde se encontra o trânsito está complicado, na estrada, quem vai ao Zango, desvio do Zango, o trânsito já está apertado. Quando o relógio marca agora 7h30, todos os funcionários a caminho dos seus locais de trabalho, já sentindo aquele aperto, aquela necessidade de acelerar um pouquinho para chegar a tempo. Infelizmente, o trânsito aí está super complicado. A gente que a esta altura pensa, se os carros voassem. Olha. Seria grande ajuda. Já quem diz que se voassem, parece que teria engarrafamento no céu também. Ok. Já imaginou um choque de viaturas lá em cima? Estrago terrível. Janete Meio-Dia, o Ernesto Jaime fugiu à pergunta, não é? Outra vez. Mas depois ainda temos tempo. Foi só o nosso primeiro contacto com o Ernesto Jaime. Vamos torcer para que o sinal melhore e ele volte a manter contacto e nos atualizar sobre o trânsito aqui na capital. Exatamente. Janete Meio-Dia, dizias? Pois eu perguntava se estivesse a conhecer alguém e esta pessoa pedisse para lhe dar o cartão para simular que estava a pagar a conta depois do almoço ou jantar. A Celestina cedia o cartão. Janete Meio-Dia. Ou quer deixar para mais tarde? Vai refletir ainda. Não. Na hora até eu dava o cartão. Mas depois, cada um por si. Ok. Eu não dava, de jeito nenhum. Não, eu até dava, mas depois, pai, meu querido, muito obrigada. Mano, se você não tem dinheiro agora, está tudo bem. Agora, se você não consegue entender que é normal não ter dinheiro, tem que simular comportamento, vai simular comportamento contra a pessoa. Exatamente. Não, mas é verdade. A Ana e a Joyce estão a rir. Mas é o que nós dissemos. Precisa ter uma conversa prévia. Isso, exatamente. Eu tenho condições para isso, vou-te levar aí, vou-te levar a chupar um gelado ou a almoçar, mas as minhas condições vão até aqui. Isso. E eu também posso ajudar. Pronto, já que vamos rachar a conta e tudo mais. Agora, simular para não passar vergonha. Isso. Passa vergonha. Então, eu acho que esta relação que ainda não começou vai ficar mesmo por aí. Vai ficar mesmo só aí. Exatamente. Fica a história, né? Exatamente. Eu até dou. Se tiver, eu dou para a vergonha ficar só entre nós. Sim, entre nós. Depois, se calhar também ele depois já não vai ter coragem de olhar para mim. Se calhar. Mas tem uns que... Tem uns duros. Não é? Há uns duros. Ele faz isso. Na próxima vez...
Ainda há aqueles, não é? Uns pedem um cartão, outros dizem, ei, esqueci. Paga só, depois te devolvo. Desaparece. É assim mesmo. Há umas também, atenção. Não, isso pronto, é relativo, tem os dois lados. Exatamente. Tem aquele que diz que eu esqueci, ou combinamos que vamos rachar a conta. Na hora, ai pá, eu troquei de pasta, os cartões ficaram na pasta X e tudo mais para não pagar a conta. É feio. Como alguns dizem, eu como também não bato bem, vou te dizer, vamos os dois lavar a louça. Eu esfrego bem as panelas. Janete, meu dia. Não seja radical. Estou a gozar, atenção. Janete, quem é que está consigo aí ao lado? Hoje eu estou com Antônio Cariato. E por acaso, de alguma forma, o início desta conversa é um bocadinho culpa dele, não é? Porque decidimos conversar isto depois de ouvirmos a música do Editus, aquela em que ele diz, eu na minha casa, a minha sogra come, não lhe convido só para tomar café. Quando saímos, não racho a conta. O nosso amor é mangolé. Será que o amor mangolé já continua a não rachar a conta? Não, já está a sofrer transformação. Já está a sofrer transformação. Mas o mangolé ainda dá comida à sogra. Sim. A mesa não tem gaveta. Não é só café. Sim, sabe receber bem os seus convidados. Atenção que não estamos a falar mal de ninguém, de nenhuma cultura. Não, nós São estamos só a interpretar diferentes. A música do Editussa e a falar dos nossos o que é hábito cultural. Exatamente. Angolano especificamente. Exatamente. Então, E, aliás, nós aprendemos desde muito cedo que visita não pode sair da nossa casa sem comer. Exatamente. E diz na Bíblia que casa visitada é uma casa abençoada. Exatamente. A visita que vai à sua casa, ela pode dizer de todas as formas que já comeu. Precisa de comer pelo menos um garfo para você saber que ela comeu. Exatamente. Um copinho de sumo. Isso. E assim que nós recebemos as nossas visitas em nossas muitas casas. vezes que fui à casa da minha amiga, depois de comer, a avó dizia, minha filha, vai já com a tua fome. Eu acabei de comer. Muito bom. E as nossas avós são mesmo assim. Isso, as avós são muito carinhosas. É muito bom. Janete, meu dia, nós voltamos a manter contactos daqui a pouco. Nós seguimos por aqui, vocês por aí. Exatamente. E daqui a pouco voltamos a nos encontrar. Está bem, certamente. Bom dia com energia. Bom dia. Até já. E foi assim o nosso primeiro contacto. Seguimos com a atualidade. O Presidente da República, João Lourenço, foi informado sobre o processo de preparação da visita de 4 dias do Papa Leão XIV ao nosso país, prevista para decorrer entre os dias 18 e 21 de abril. De acordo com a Ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança, todos os aspectos de segurança e outros domínios relativos à vinda do Papa estão acautelados. Reunião orientada pelo Presidente da República, João Lourenço, no Palácio da Cidade Alta, em que fizeram parte os membros da comissão encarregue de preparar e organizar a visita pastoral de Sua Santidade, Papa Leão XIV, a decorrer entre os dias 18 e 21 de abril deste ano, aqui em Angola, analisou os detalhes daquela que será a terceira visita de um Papa a Angola. O Papa americano de nome próprio, Robert Francis Prevost, vem a Angola não apenas nas vestes de líder da Igreja Católica no mundo, mas também como chefe de Estado do Vaticano. Daí a exigência de serem observados distintos momentos protocolares. Este programa, obviamente, tem a parte da visita de Sua Santidade enquanto chefe de Estado, e, portanto, tem aspectos peculiares de natureza protocolar, e tem a parte da visita enquanto chefe da Igreja Católica, portanto, a componente pastoral, o que nos leva a ter um trabalho de coordenação muito aturado com a Conferência Episcopal de Angola e Santo Tomé e também com a Anunciatura Apostólica. Portanto, Sua Excelência Presidente da República ficou a par do desenvolvimento deste trabalho, colocou as questões que entende serem críticas para o sucesso, com recomendações bastante claras.
No encontro, a equipa multissectorial apresentou ao Presidente da República o ponto de situação da preparação da visita em todos os aspectos, das questões protocolares à logística e até mesmo os demais fatores que concorrem para o sucesso de um evento desta dimensão. A Ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança, explicou que o Presidente da República tem de forma regular solicitado informações pormenorizadas sobre os diferentes aspectos da visita. À saída da reunião, a também coordenadora da Comissão Multissectorial fez saber que a presença do líder da Igreja Católica irá ser marcada por diversos momentos, onde se destacam as missas em Luanda, Icolo-Ibengo e Lunda Sul. Portanto, tudo o que é preciso acautelar para o sucesso da visita, enquanto chefe de Estado e enquanto chefe da Igreja Católica, estão devidamente contemplados, até porque há requisitos desta visita, pela componente pastoral, que nos são dados pelo Vaticano, portanto, através da Nunciatura Apostólica, e está a ser tudo acautelado. Nós temos, por exemplo, a sintonia para que as missas campais que serão feitas no Quilamba, na Mushima e em Saurimo tenham, portanto, os elementos principais do ponto de vista das condições que são necessárias para a sua organização. Aos católicos, Maria do Rosário Bragança apelou participação ativa, tendo estendido o convite para os fiéis de outras confissões religiosas. E aproveito esta oportunidade mesmo também para apelar a todos os angolanos, independentemente da sua confissão religiosa, que estejam todos imbuídos de um espírito de unidade, porque trata-se de uma visita de uma entidade que, acima de tudo, à semelhança de outras confissões religiosas, acresce valores no que diz respeito ao espírito de unidade, de humanismo, de solidariedade e daquilo que todos nós temos como essência por sermos seres humanos. A comissão responsável pela preparação da vinda à Angola do Papa Leão XIV é coordenada pela Ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança, e integra os demais ministros de Estado, ministros de diversos setores e outros quadros da Administração Central do Estado, além dos governadores das 3 províncias abrangidas pela visita, nomeadamente Luanda, Icolo-Ibengo e Lunda Sul. O presidente da Assembleia Nacional recebeu em audiências separadas os embaixadores da República Árabe Saharaui Democrática e a República Popular de Cuba em Angola. Entre os assuntos, destaque para o reforço da cooperação com Angola e sobre a atual situação de Cuba em consequência das restrições impostas pelos Estados Unidos da América. Este foi um encontro de cortesia para o reforço da cooperação entre os dois países. Na primeira audiência, Adão de Almeida recebeu o embaixador da República Árabe Saharaui Democrática em Angola, Hande Mayara, onde destacou a questão da relação entre os dois países no plano africano e também no internacional. Falamos sobre a cooperação entre os dois parlamentos, entre os dois países e a cooperação principalmente ao nível parlamentar. Expliquei a situação atual do meu país e nós estávamos de acordo para o reforço das relações bilaterais entre o Parlamento Saharaui Democrático e o Parlamento Angolano. Falamos também do trabalho realizado pela República Saharaui Democrática e de Angola no plano africano, mas também no plano internacional. O embaixador de Cuba em Angola, no seu momento, falou da atual situação do seu país em consequência das restrições impostas pelos Estados Unidos da América. Otro punto que traté con el presidente de la Asamblea Nacional fue informarle sobre lo que está aconteciendo en Cuba actualmente como resultado del fortalecimiento del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Como es conocido porque es público, el 29 de enero de este año se difundió que el presidente Donald Trump firmó
una orden ejecutiva que fortalece las medidas de asfixia económica contra Cuba sobre la base de argumentos falsos, declarando a Cuba como una amenaza extraordinaria e inusual para los Estados Unidos. Quien mínimamente esté informado sobre lo que acontece y las relaciones entre los dos países sabe que eso es una mentira burda. Cuba no es una amenaza para el gobierno de los Estados Unidos ni para ese país, y el gobierno de Estados Unidos lo sabe perfectamente. Oscar Leão González ressaltou que o presidente dos Estados Unidos usou argumentos falsos como ameaça, fazendo com que a população perca a esperança e o povo viva com fome. Y lo que persigue esa medida es como los que la ejecutan han declarado públicamente, es derrocar al gobierno cubano utilizando como herramientas el hambre contra la población, creando las mayores dificultades a la población, con la esperanza de que el pueblo se subleve y derroque al gobierno revolucionario, que es lo que han perseguido durante los últimos 67 años. Pero ahora lo han llevado a niveles extremos, inéditos, y que está haciendo mucho daño a la población cubana. Todo el mundo sabe que es muy difícil para una sociedad moderna vivir sin combustible. Esto está creando dificultades para el funcionamiento de los hospitales, las escuelas, el abasto del agua, la producción en general y en particular de alimentos, el transporte. Pero evidentemente al gobierno de Estados Unidos no le importa que eso acontezca y que cause esse daño ao povo cubano. Foram recebidos em audiência pelo presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida, o embaixador da República Árabe Saharaui Democrática em Angola e também o embaixador de Cuba em Angola. Avançamos com a economia do dia, a economia que comanda as nossas vidas. O Banco Mundial vai desembolsar 10 milhões de dólares para a modernização dos sistemas de abastecimento de água potável na província de Cabinda, segundo avançou a representante do consórcio das empresas, Ruth Saraiva. De acordo com a fonte que falava durante uma reunião com os membros do Conselho de Auscultação e Concertação Social daquela província do norte de Angola. Neste momento, o projeto consiste na apresentação dos estudos de impacto ambiental e social para, a seguir, ser lançado o concurso público para a adjudicação das empreitadas. Ruth Saraiva sublinhou que, com esse projeto de requalificação, ampliação e modernização dos sistemas de captação, tratamento e distribuição do líquido precioso, que engloba os 10 municípios de Cabinda, os problemas relacionados com a falta de água serão definitivamente solucionados. A ministra das Finanças deu o aval para uma adenda ao contrato celebrado entre o governo angolano e a Nolto Rose Fallbridge, uma das maiores e mais caras firmas de advogados do mundo, duplicando de 4,9 para 9,7 milhões de dólares o valor da prestação de serviços. Segundo indica o despacho a que a Rede Girassol teve acesso, esta adenda é assinada de modo a garantir a execução eficiente e adequada do contrato de serviços de consultoria jurídica especializada para as finanças públicas. Segundo o documento, esta renovação visa a conclusão dos serviços de consultoria jurídica especializada para as finanças públicas prestadas pela Sociedade de Advogados de Direito Inglês Norton Rose Fallbridge das Finanças Vera Daves, a competência com a faculdade de subdelegar para a negociação, celebração e assinatura de todos os procedimentos. O volume de negociações da Bolsa de Dívida e Valores de Angola, Bodiva,
caíram 5% para 5,7 bilhões de kwanzas em 2025 face ao período homólogo. Contas feitas, as negociações encolheram 326,3 mil milhões de kwanzas, de acordo com os relatórios da Bodiva. Esta queda deve-se à diminuição das negociações de instrumentos de títulos de dívida pública, nomeadamente obrigações e bilhetes de tesouro, que representaram 98,5% das negociações na Bodiva em 2025, que contabilizaram 5,6 bilhões de kwanzas do valor negociado, uma queda de 7% face ao período homólogo. O sistema de transferências instantâneas Quick registrou em janeiro de 2026 um total de 9.589.593 operações, no valor global de 70,4 mil milhões de kwanzas, representando uma redução de 17,3% no número de transações e de 5,9% em valor face a dezembro de 2025. De acordo com dados da empresa interbancária de serviços, EMIS, em termos homólogos, o sistema mantém uma trajetória de forte expansão, com um crescimento de 466,8% no volume de operações e de 236,8% no montante transacionado em comparação com janeiro de 2025. As reservas internacionais líquidas recuaram 3% em janeiro de 2026 face a dezembro de 2025, ao fixar-se em 15,84 mil milhões de dólares, indicam as estatísticas monetárias e financeiras do Banco Nacional de Angola. As reservas internacionais líquidas em dezembro último estavam cifradas em 15,98 mil milhões de dólares. Em termos absolutos, tiveram mais 54 milhões de dólares se comparado a janeiro do presente ano. Apesar de diminuir, as reservas internacionais líquidas garantem 7,7 meses de importação de bens e serviços, de acordo com as estimativas mais recentes do Fundo Monetário Internacional. O nível das reservas internacionais líquidas de Angola está dentro do padrão de convergência da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, que recomenda que todos os Estados-membros devem manter ativos externos líquidos equivalentes a 3 meses de importação. Apesar de permanecer ainda na fasquia dos $80, o preço do barril do petróleo Brent tem vindo a afundar nas últimas 24 horas nos mercados internacionais, sob perspectivas de que a guerra no Médio Oriente pode acabar em breve. O Brent, que serve de referência para as exportações angolanas, foi negociado nesta quarta-feira aos $81, menos $4 do que na última sessão, um cenário que para os analistas beneficia sempre o país. No último sábado, 28 de fevereiro, forças militares de Israel e dos Estados Unidos lançaram uma série de ataques aéreos coordenados contra o Irão, que, na sequência, ordenou o encerramento do Estreito de Hormuz, uma importante rota marítima que atravessa as águas territoriais do Irão e de Omã, sendo considerado um ponto de estrangulamento crucial para o transporte global de petróleo. Segundo dados do governo americano, cerca de 20% do petróleo e gás do mundo normalmente passa por estas rotas marítimas. Noutras commodities, às 16 horas desta quarta-feira, a Bolsa dos Estados Unidos da América estava a negociar a saca de milho para entrega no futuro a $442, menos $4 do valor negociado no último fecho, 403 mil kwanzas, ao câmbio do Banco Nacional de Angola. Já o café estava a ser negociado a $3.718, mais $16 do valor negociado na última sessão. A onça de ouro para entrega no futuro foi vendida a $5.149, um aumento de $75 do valor negociado na última cotação. E o metro cúbico de madeira serrada foi negociado a $554, menos $4 do valor negociado na última sessão.
E nós seguimos com a informação. Mais de 49 mil empresas foram certificadas em 2025 pelo Instituto Nacional de Apoio às Ministro da Indústria e Comércio, Rui Miguel de Oliveira, às instalações da instituição. Mais de 2.700 empresas foram certificadas pelo INAPEM a nível de quase todo o país, números que, segundo o PCA da instituição pública, representam os progressos alcançados em 2025. Falando aos jornalistas no final da visita efetuada pelo Ministro da Indústria e Comércio às instalações do INAPEM, Braulio Augusto deu nota do registro de pouco mais de 150 empresas, de um total de 700, que já aderiram o feito em Angola desde a sua existência. No domínio da certificação foram mais de 49 mil empresas que conseguimos finalizar como certificadas ao longo do ano de 2025, ou seja, são dados acumulados. Ao longo do exercício de 2025 foram mais de 2.700 empresas que foram certificadas um pouco por todo o país. No domínio da capacitação, que é também um outro serviço estruturante da nossa instituição, foram mais de 2.000 empresas e empreendedores que acabaram por ser também portanto, formados ao longo de 12 das 21 províncias do nosso país, e também falamos muito sobre o tema do serviço feito em Angola, que acaba sendo aqui um instrumento de valorização e de fomento à produção nacional, onde registramos também um incremento de mais de 150 empresas, o que faz hoje cerca de 700 empresas que já aderiram feito em Angola desde a sua existência. O responsável sinalizou também que no capítulo do apoio formativo, o INAPEM tem estado a capacitar mais de 500 cooperativas à luz do Programa Integrado de Desenvolvimento Rural. Nós estamos neste momento a capacitar, desde o último trimestre do ano 2025 até agora o primeiro trimestre de 2026, mais de 500 cooperativas que têm estado a ser apoiadas a nível das diversas províncias, inseridas sobretudo no Programa Integrado de Desenvolvimento do Comércio Rural, o PIDCR, que é coordenado pelo Ministério da Indústria e Comércio, onde no fundo o que se quer aqui é cada vez mais formar o maior número de cooperativas, e ali onde existir a possibilidade de potenciarmos a criação de cooperativa, o fazermos. No final do encontro de avaliação dos trabalhos desenvolvidos ao longo de 2025, o Ministro da Indústria e Comércio, Rui Miguel de Oliveira, não prestou declarações à imprensa, de realçar que, por esta altura, mais de 90% do tecido empresarial angolano são constituídas pelas micro, pequenas e médias empresas. A Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola, Sodiam, licitou nesta quarta-feira em leilão 74 pedras especiais de diamantes brutos. As licitações, segundo a Sodiam, foram submetidas por via eletrónica na sua plataforma. O valor total líquido arrecadado na licitação foi de 25,8 milhões de dólares, com a venda de 2.560 quilates. Em termos gerais, este resultado foi superior em 22,97% ao valor esperado. Participaram no leilão 42 empresas das 423 registadas, representando as principais praças e centros mundiais de comercialização de diamantes. Seguimos agora para a informação do tempo. Lubango poderá ter um dia com alguns aguaceiros, principalmente no fim do dia. A temperatura vai variar entre os 13 graus de mínima e 24 de máxima, a umidade do ar de 76%. Já a cidade de Luena poderá ter o dia com trovoadas em partes da zona. A temperatura deve variar entre 16 graus de mínima e 25 de máxima, a umidade do ar prevista de 76%. A cidade do Namibe poderá ter o dia com nuvens altas e abertas, temperatura mínima de 20 graus e a máxima de 27, umidade no ar de 77%. É momento para mais um intervalo. Voltamos a seguir. Já voltamos para esta nossa caminhada matinal. Seja bem-vindo de volta e siga conosco até o final deste nosso informativo. O momento é agora para literacia financeira.
E na rubrica Literacia, na nossa rubrica sobre economia, vamos falar de fundos de investimentos e o nosso convidado de hoje é o Jetson Vitor, que é gestor de clientes. Bom dia, seja bem-vindo ao Manhã Girassol. Bom dia, Celestina. E já agora, muito obrigado pelo convite extensivo à BNS, na qual represento hoje. E desde já aproveitar, não é, a parabenizar a si, como são instrumentos financeiros que integram contribuições coletivas junto ao público. No entanto, estes têm o principal objetivo de investir em diferentes ativos. No entanto, funciona de forma muito simples, não é? Ele é recolhido junto ao público, o capital de diferentes investidores, e daí é gerido por uma entidade especializada. Esta que poderá então fazer a sua gestão, a aplicação do mesmo recurso que é captado pelo público. Sempre na melhor forma salvaguardar os interesses dos participantes deste mesmo fundo, é claro. Jetson, vamos falar de um fundo especial que está de Kiame. O que é e é voltado para quem? Certo, o Fundo Especial de Investimento Kitadi Kiame é um fundo de investimento em valores mobiliários fechado. No entanto, ele é voltado para todos os investidores agora, não é? Ela é de subscrição pública, no entanto, todos os que na qual têm interesse de rentabilizar as suas poupanças podem muito bem subscrever este fundo. Bom, ele é voltado para investimentos na Bolsa de Valores e também não só na Bolsa de Valores, também como em títulos de curto prazo, como depósitos a prazo, os papéis comerciais e muito mais. No entanto, este fundo é uma alternativa de investimento, não é, para quem realmente procura rentabilizar as suas poupanças. Realmente partindo do pressuposto de que dinheiro parado não realmente tende a ser um risco. Realmente, temos pessoas que já poupam no nosso país, mas além de poupar, não é nada melhor do que investir, de modo a rentabilizar mesmo as nossas poupanças. Então, este fundo é ideal, não é, para quem tem este objetivo. No entanto, ele já está em comercialização desde dezembro do ano passado e segue o seu curso com uma adesão muito massiva, e nós hoje trazemos aqui para a Manhã Girassol para que mais pessoas tenham conhecimento e visibilidade deste mesmo ativo, pois entendemos que realmente a literacia financeira ainda não é tão efetivada como deveria ser, não é? Mas este é o principal objetivo na qual nós viemos cá. Bom, ele como tal é ideal para todos os investidores, tal como fiz menção, e, no entanto, para participar é muito simples, não é? Basta primeiro subscrever ao fundo, preenchendo um boletim de subscrição e cabimentar o mesmo, dar nota que o fundo tem como valor principal das unidades de participação 10 mil kwanzas e o mínimo de subscrição são 100 mil kwanzas. No entanto, conforme fiz menção, qualquer investidor que tem a intenção de rentabilizar as suas poupanças pode muito bem subscrever este fundo. No entanto, ele tem a duração de 1 ano, prazo na qual será comercializado estas unidades de participação na Bolsa de Valores e não só, para poder rentabilizar este mesmo capital. E também, adicional a isto, não é, o fundo como tal tem a denominação de fundo fechado. Não é interessante colocarmos aqui, não é, esta tipologia. Os fundos fechados normalmente são fundos que não dão direito a resgates antecipados. Então o investidor deve ter noção disto, não é? Ao aplicar sobre este fundo, deverá então esperar o final, a maturidade do fundo, não é, que é 12 meses, para poder ver resgatado as suas unidades de participação e juntamente com o valor da rentabilidade do mesmo. E o investimento é único ou eu posso ir investindo ao longo destes 12 meses? Pois, o investimento é único. Tem um período de comercialização que é agora que segue. Após este período, não é, fecha-se o período de comercialização e daí dá início à própria efetivação do fundo. Daí poderá já haver valorização destas mesmas unidades de participação, no que já não dará possibilidade de entrada a novos investidores. Então espera-se mesmo ao fim da maturidade do mesmo. Que são 12 meses. Que são 12 meses.
eu investi 10 mil kwanzas, tenho 10 mil kwanzas, e depois de 3, 4 meses tenho 50 mil kwanzas, quero investir. Como é que eu faço? Bom, relativamente a isto, tal como fiz menção, para deixar claro, né, o valor nominal das unidades de participação são 10 mil kwanzas. No entanto, o mínimo para a subscrição deste mesmo fundo são 100 mil kwanzas. Ok. Não obstante, deste valor nominal, temos o mínimo para a subscrição. Ok, muito bom. Exatamente. Muito bom. Riscos? Bom, risco como tudo, não é? Todo qualquer investimento envolve risco e este, como tal, os riscos são moderados, não é? Tendo em conta a própria aplicação dos ativos em que o fundo irá aplicar, tanto em renda fixa como em renda variável, e dar nota de que esta é a mais-valia dos fundos, não é? Não obstante aos que já existem, nós trazemos como diferencial, não é, a aplicação em duas rendas de ativos, tanto em fixa como em renda variável. Os fundos normalmente predominantes são mais voltados à renda fixa. Já este irá investir não só em títulos de dívida pública e privada, mas também em ações, papéis comerciais, depósitos a prazos e tantos outros ativos. Isto sempre na intenção de poder rentabilizar o máximo a carteira do fundo. Então, risco como tal, não é? Poderá existir risco de liquidez e de legislação como tal, mas é muito raro, dada a nossa realidade a nível dos instrumentos na Bolsa de Valores. Pronto, eu já tenho toda a informação sobre o fundo Kitad Kiam, sei como é que funciona e o próximo passo é investimento, é fazer o investimento. Sim. Onde é que eu vou, como é que eu vou encontrar a entidade que gera o fundo para poder fazer este investimento? Bom, é muito simples para poder fazer este investimento. Primeiro, tal como frisei em princípio, o primeiro passo é a subscrição, não é? Tanto de forma remota como de forma presencial. Poderá, caso queira fazer de forma remota, preencher o boletim de subscrição e cabimentar o fundo juntamente com o capital que deseja investir e enviando para nós, tanto via correio eletrónico ou pelos canais habituais. No entanto, caso preferir de forma presencial, poderá encontrar-nos. Nós estamos localizados no Talatona, condomínio Bela Business Park, edifício Cabinda, 6º andar, porta 601. Poderá fazê-lo das duas formas, tanto presencial como de forma remota. Jetson, mais alguma coisa a acrescentar? Bom, para acrescentar, não é? Este é mesmo um apelo, principalmente para a juventude angolana, tal como frisei. Na verdade, o fundo é voltado para dois públicos-alvo, não é? Tanto jovens como adultos, empreendedores, empresários e não só, que têm mesmo a intenção de rentabilizar as suas poupanças. Tal como frisei em princípio, o dinheiro não pode ficar parado. Entendemos que temos aqui uma inflação que volta e meia tende a auxiliar, não é? Então, daí a necessidade de aportarmos as nossas poupanças em instrumentos na qual possam nos dar retorno daquilo que é o esperado, não é? E este fundo realmente tende a ser a mais-valia. Desde a sua fase inicial até o momento, está a ser de facto muito aderido e eu convido a todos, não é, ao público em geral, para subscrever este fundo, pois de facto poderá ser uma mais-valia no futuro. É sempre bom pensarmos daqui para o futuro, de modo a termos então os nossos objetivos concretizados. No entanto, adicional a isto, não é, as informações principais ao fundo, né? O fundo está a ser gerido pela BNS GOI, que é a Sociedade Gestora de Organismos de Investimentos Coletivos, comercializado pela BNS SAVM, Sociedade Corretora de Valores Mobiliários, supervisionado pela Comissão de Mercado de Capitais, auditado pela CES Advisor, e, como tal, temos como banco depositário o Banco Valor. Não obstante esta denominação bancária, todos os investidores poderão subscrever, não é um critério específico, poderão subscrever independentemente da entidade bancária. Este é apenas o banco depositário para o próprio fundo. Portanto, está aqui o apelo lançado a todos os investidores, não é? Que têm mesmo esta pretensão de rentabilizar as suas poupanças. O ideal mesmo é fazer o dinheiro trabalhar para nós e esta é a melhor alternativa. Muito bom, Getson. Vou abrir. Jetson.
Jetson. Jetson, desculpa estar a fazer esse trocadilho o seu nome. Eu vou agradecer a sua presença aqui no Manhã Girassol. Muito obrigada e obrigada por esses esclarecimentos. Eu é que agradeço, prezada Celestina. É um prazer, como tal, agradeço imenso. E desejo a continuação do ótimo dia. E já agora tenho o convite para poder subscrever também. Muito obrigada. Depois do programa, eu já vou buscar todas as informações e vamos ver no que vai dar. Muito obrigada. Obrigado, Estamos juntos. Obrigado. Seguimos. O setor da publicidade em Angola contribuiu com 3,2% para o Produto Interno Bruto. Confira, ou seja, a cifra que, segundo o Diretor Nacional de Publicidade, é ainda considerada inferior. O responsável falava nesta quarta-feira em Luanda, num evento que abordou o poder da informação na mídia. Segundo João Matuta, que falava no evento sobre o poder da informação na mídia OOH, fora de casa, no caso, as publicidades, este contributo de 3,2% ainda é insuficiente para os números que se quer alcançar. Hoje, o mercado publicitário talvez é o mercado que mais cresce, né? Tem estado a crescer. Hoje, segundo os dados que nós temos, a contribuição desse setor no PIB tem crescido. Portanto, hoje já estamos na ordem dos 3,2%. Mas temos a convicção de que esse mercado pode contribuir mais, né? Pode contribuir mais, quer para o crescimento da economia, mas sobretudo para a geração de novos postos de trabalho, mas também ajudar na diversificação da economia. Desde 2024 a 2025, o Estado arrecadou 90 mil milhões de kwanzas, segundo avançou o Diretor Nacional da Publicidade, apesar do impacto negativo do setor e migração das empresas para o digital. O mercado sofreu um impacto também negativo, há restrições, há crise. Portanto, muitas das empresas vão imigrando para o digital, porque com pouco no digital as empresas acabam por comunicar, mas, portanto, e as marcas também vão se queixando das questões das medições, porque eles, por vezes, não têm a informação sobre o alcance, né, da campanha. O Ministério tem, neste momento, registrado cerca de 489 empresas do ramo de publicidade. Atenção, mas dessas empresas nós temos cerca de 12 empresas registradas na classe de concessionárias. O que é que nós consideramos concessionárias? São aquelas empresas que são detentoras de outdoors, que são, no fundo, são meios, né, de comunicação também, são empresas que detêm outdoors na rua e lhes é concedida o direito de explorar e de colocar publicidade nestas campanhas. Entre os principais desafios está a falta de métrica de audiência e impacto dos outdoors, uma lacuna que limita a confiança dos anunciantes e dificulta decisões estratégicas baseadas em evidências. Olha, no mercado da publicidade é a falta de métricas, falta de empresas que usem padrões fiáveis, credíveis e que deem dados reais. O evento que estamos a fazer hoje traz uma ferramenta nova para o mercado, que é a Data Vision OOH, que nos vai ajudar a ter pela primeira vez métricas de rua. O movimento das pessoas, o que nós vamos medir não são pessoas de facto, são contactos com quem a nossa comunicação impacta, que são veículos, pedestres e tudo que forem pessoas que passarem e tiverem contato com a comunicação. O evento, que abordou sobre o poder da informação na mídia, juntou operadores do mercado, investigadores e decisores públicos numa reflexão sobre como transformar números em estratégias e transformar informação em crescimento sustentável. O Instituto Nacional de Estatística prevê realizar ainda este ano o recenseamento de empresas e estabelecimentos em todo o país. O inquérito é visto como fundamental para a atualização da base empresarial do país e para o planeamento econômico. O inquérito específico sobre a economia informal vai ser realizado com o principal objetivo de medir o peso e a contribuição deste segmento na economia nacional para planeamento econômico. A informação foi avançada pelo diretor-geral do INE, Joel Futi, ao intervir na apresentação do novo relatório sobre o PIB provincial, tendo considerado um exercício fundamental para a atualização da base empresarial do país.
Em agosto estarão a terminar esse exercício e depois teremos a responsabilidade de consolidar aqueles números e publicar os relatórios sobre os dados que estão a ser recolhidos. E claramente que o número que as pessoas vão esperar, os principais indicadores que resultarão desse exercício, temos a pobreza monetária, como também a atualização do CABAS, do IPC e os seus ponderadores. Portanto, vai ser um trabalho árduo, um trabalho técnico, mas nós confiamos na nossa equipa, é uma equipa muito competente e vamos conseguir materializar isto ainda este ano. Joel Fouti afirmou que a sua instituição mantém conversações com a União Africana sobre a possibilidade de futuramente fundir o censo populacional com o recenseamento empresarial, prática recomendada pelo organismo continental. Conforme reforçou, Angola realizou o último censo geral da população em 2024, estando inicialmente previsto para este ano apenas o levantamento empresarial. O responsável sublinhou que está em análise se a fusão poderá ocorrer já nesta fase ou apenas na próxima ronda censitária. Paralelamente, vai ser realizado um inquérito específico sobre a economia informal, com o objetivo de medir o peso e a contribuição deste segmento na economia nacional. Os dados devem fornecer indicadores importantes para a formulação de políticas públicas e para a compreensão mais aprofundada da estrutura produtiva do país. Acesso das escolas, ou seja, das mulheres à escola e ao ensino superior, cresceu significativamente no país. Esta realidade tem permitido ampliar oportunidades e o fortalecimento da participação feminina na vida social em diversas áreas. No quadro das celebrações do Mês da Mulher, a Edna Firmino ouviu nesta quarta-feira munícipes em Luanda sobre o assunto. A educação feminina nos dias de hoje é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento da sociedade. Ao longo da história, mulheres precisaram lutar pelo direito de estudar, trabalhar e participar ativamente na vida social e política. Maria Barros e Antônio Luciano, professores por paixão, falaram da sua visão sobre a educação feminina. A educação feminina nos tempos de hoje é diferente da educação feminina do passado. Porque no passado, a educação feminina é o quê? As meninas faziam aprendizagem por imitação. Porque, de um tempo para trás, as meninas não podiam ir para a escola. Era aprender o que a mãe faz. Por isso é que nesses tempos vimos muitas pessoas, por exemplo, com 50 ou mais de 50 anos, que aprenderam o ofício da mãe. A educação feminina é uma arma de empoderamento ao gênero, para emancipação, para autonomia, para independência, a fim de fazer face aos desafios da sociedade. Existe uma diferença quando se fala de educação do passado e da educação de hoje. Fizemos a aprendizagem por imitação, mas de forma diferente. Por quê? Porque os nossos pais já nos põem na escola. A menina também já tem que aprender a ler, já tem que aprender a escrever. E hoje a mulher já pilota, já conduz, já ocupa também grandes cargos na sociedade, o que não tinha a ver com a mulher do passado, porque no passado a mulher era vista como que dona de casa para cuidar apenas das crianças. Mesmo diante das transformações sociais, alguns valores continuam essenciais na educação feminina. Estamos a nos referir a muita coisa, como por exemplo, a forma de ser, a forma de estar, a forma de nos apresentar em determinados sítios. Porque antigamente havia mulheres, sim senhora, que andavam mal vestidas, mas era uma quantidade muito ínfima. Hoje nós achamos que estar bem apresentada é mostrar o corpo. A nossa educação era tão diferente que você tem que ver a mãe do outro como sua mãe, quiçá a professora. A professora é mais que a tua mãe. Apesar dos avanços conquistados nas últimas décadas, as mulheres ainda enfrentam diversos desafios que impactam na sua vida pessoal, profissional e social. A busca por igualdade de direitos continua a ser uma pauta central. Porque apesar dele ser homem e eu ser mulher, se estamos na sala de aula, ele é professor, eu também sou professora. Ele leciona, eu também leciono.
Se for para pilotar, ele levanta o voo, eu também levanto o voo. Se ele conduz, eu também conduzo. Eu sou motorista feminina e ele também é motorista masculino. Logo, não deve ter disparidade de salário. É um dilema que o gênero feminino vive atualmente, pois ainda há machismo, ainda há uma estrutura social voltada para o gênero masculino como sendo a força, o provedor. Investir na educação de meninas é uma das estratégias mais eficazes para promover a igualdade de gênero. Para que estas mulheres tivessem chegado a estes lugares, foi devido a uma persistência, a uma procura pela independência, pela sua autonomia por meio do estudo, por meio de manifestações cívicas, por meio da formação. Mulher mãe, mulher luz. Determinação e empenho foram as palavras deixadas pelos nossos entrevistados neste mês dedicado ao gênero. Mulher mãe, mulher estrela, mulher luz, mulher o volante da casa ou o motor da casa. Empenho naquilo que desejam alcançar. Felicidades, mulheres. Donald Trump no Irão, demonstrando apoio inicial a um conflito que se espalhou rapidamente pelo Médio Oriente sem uma estratégia clara de saída para Washington. A votação da legislação, conhecida como Resolução sobre Poderes de Guerra, terminou com 47 votos a favor e 53 contra e foi lançada pelo democrata Tim Kaine e co-patrocinada pelo republicano Rand Paul, enquanto Rand Paul foi o único republicano a apoiar este projeto. O senador democrata John Fetterman, da Pensilvânia, foi o único democrata a romper com o seu partido e a votar contra a resolução, mantendo a sua postura firme em apoio a Israel e a sua relutância em impor limites à autoridade do presidente para agir na defesa de Tel Aviv. O texto deu aos legisladores a oportunidade de exigir a aprovação do Congresso antes que qualquer outro ataque fosse realizado. A votação forçou os senadores a posicionar-se sobre uma guerra que, mais uma vez, molda o destino de militares norte-americanos, mas também o de inúmeras outras vidas e o futuro da região. Sublinhando a gravidade do momento, os senadores democratas lotaram o plenário do Senado e permaneceram sentados nas suas mesas enquanto a votação se iniciava. Normalmente, os senadores entram no plenário para votar e depois saem. A Agência da ONU para os Assuntos Humanitários alertou para o fato de a escalada da violência no Médio Oriente estar a agravar as crises existentes. Habitações, hospitais e escolas têm sido atingidas durante os ataques. A ONU ativou planos de contingência no Irão e em outros países envolvidos em riscos de serem arrastados para a violência atual, como Afeganistão, Paquistão, Líbano, Síria e Iêmen. Contudo, a presença limitada de organizações não governamentais internacionais e o reduzido espaço para ação no Irão complicam a resposta. Em países como o Afeganistão, com os efeitos indiretos do conflito, quase 22 milhões de pessoas já precisam de ajuda e mais de 17 milhões sofrem de insegurança alimentar. O Papa Leão XIV pediu hoje paz a todo o mundo durante a sua tradicional audiência geral no Vaticano, diante de peregrinos reunidos na Praça de São Pedro. Da mesma forma, dirigindo-se aos peregrinos de língua árabe, recordou a missão da Igreja Católica, de que a Igreja é chamada a ser missionária entre todos os povos para levar a boa nova de que Jesus Cristo é a paz. Desde o início do conflito, Leão XIV tem feito apelos à paz em todas as suas aparições públicas. Cabo Verde vai atualizar os planos de contingência dos aeroportos e portos do arquipélago para incorporar riscos emergentes, como pandemias, eventos climáticos e agentes químicos, biológicos ou radiativos. A revisão para o período 2026-2035 será realizada no quadro do Programa de Segurança Sanitária para a África Ocidental e Central, financiado pelo Banco Mundial e pelo Fundo Pandémico.
e que atribuiu 29 milhões de dólares ao arquipélago para diversas iniciativas. O objetivo do programa é reforçar a vigilância, fortalecer a capacidade laboratorial e promover a coordenação multissetorial. Voltamos a olhar o que escrevem hoje os principais jornais do país e do resto do mundo. Começamos com The Washington Post, que escreve na sua capa: a violência forja um novo Oriente Médio. O ataque do Hamas em 7 de outubro iniciou uma reorganização histórica. Pentágono identifica 5º soldado americano morto em ataque com drone no Kuwait. O jornal The Guardian, o britânico, escreve na sua capa: crise no Médio Oriente, submarino dos Estados Unidos da América afunda navio de guerra iraniano, enquanto o conflito se espalha além do Oriente Médio. Fragata cai próximo ao Sri Lanka, enquanto Washington e Israel intensificam a sua ofensiva e prometem atingir alvos mais profundos no Irão. Seguimos para a imprensa portuguesa. O jornal A Bola, jornal dos desportos, escreve: Sporting e Futebol Clube do Porto defrontam-se dentro e fora dos relevados. Relatório do árbitro não menciona gesto de Suárez, mas imagens podem valer para eventual punição. Dragões queixam-se do gesto do colombiano, de agressões a Bednarek e das palavras de Frederico Varandas. Guerra continua. E seguimos para o estado do tempo. Malange poderá ter um dia com aguaceiros ou trovoadas. A temperatura deve rondar entre os 18 graus de mínima e 29 de máxima. Umidade do ar prevista de 67%. Já a cidade do Ije poderá ter um dia com trovoadas em partes da zona. A temperatura deve rondar entre os 19 graus de mínima e 28 de máxima. Umidade do ar prevista de 80%. A cidade do Dundo prevê-se que seja um dia de períodos de chuvas e trovoadas ocasionais. Temperatura mínima prevista de 20 graus e a máxima de 27. Umidade do ar de 73%. Seguimos para a nossa última pausa nesta manhã de quinta-feira. Volte connosco. Saudações renovadas, manhã Girassol na TV Girassol nesta quinta-feira. Estamos a caminhar para o final de sessão com a Girassol FM e também informação sobre o trânsito em Luanda. Por ora, seguimos com a atualidade. A UNITA completa no dia 13 do corrente mês 60 anos de existência. As celebrações estão a ser marcadas pela realização de diversas atividades, cujo encerramento terá lugar com um evento especial na localidade de Moangai, na província do Mochico, onde foi fundado o Partido do Galo Negro. Na próxima sexta-feira, 13 de março, o Partido UNITA celebra os 60 anos de existência. Este marco será assinalado com diversos atos políticos, incluindo uma celebração especial na localidade de Moangai, no Mochico, e um ato de massas na cidade de Luena no próximo dia 14. Os jovens, ou os mais novos, vão gostar de saber que a UNITA foi fundada no leste de Angola pelo Dr. Jonas Melheiro Savimbi e um grupo de patriotas, conhecidos como os Conjurados do Movimento do 13 de Março, para se dar um novo impulso à luta armada contra a colonização portuguesa, situando a direção do movimento no interior do país, o que nenhuma outra força nacionalista ousara fazer. As atividades comemorativas serão realizadas sob o lema UNITA 60 anos ao serviço de Angola e dos angolanos. Com início a 7 de março, na cidade de Saurimo, e o ato central terá lugar na cidade de Luena, capital da província do Mochico. Os atos comunais terão lugar a 14 de março, os atos municipais a 21 de março e os atos provinciais a 28 de março de 2026, e o encerramento terá lugar
a 29 de março, na cidade do Sumbe. Vivam os conjurados do movimento 13 de março de 1966. Deus abençoe Angola. Decorridos 60 anos, agora sob a liderança do seu terceiro presidente, Adalberto Costa Júnior, segundo o dirigente daquele partido, Liberty Chiaka, a UNITA continua a ser um projeto de estabilidade democrática. A UNITA continua a ser um projeto de unidade, uma frente de patriotas e democratas que lutam pacificamente pela recuperação do sonho de liberdade, dignidade, prosperidade, felicidade e fraternidade, e por um novo pacto social, o Pacto de Estabilidade Democrática, que conduza o país a transições políticas pacíficas, com segurança e confiança no futuro, sem medo e sem receios das alternâncias do poder, para a construção da nação angolana e o desenvolvimento integral dos seus povos. O Conselho Nacional da Juventude procedeu nesta quarta-feira a assinatura de um memorando de parceria com diversas escolas de condução na província de Luanda. A ação social está alinhada com os objetivos do CNJ de valorização e capacitação da juventude angolana. O programa, que tem como propósito beneficiar mais de 10 mil jovens por ano nas mais variadas categorias de habilitação legal para a condução, está voltado na promoção de maior acesso à formação rodoviária certificada, redução de custos para os jovens, promoção da empregabilidade e inclusão social, incentivo à responsabilidade e segurança rodoviária e a criação de oportunidades concretas de mobilidade e inserção profissional. Esse projeto claramente é extensivo às 21 províncias do país. O Departamento de Formação e Ensino, Consciência e Juventude continuará a trabalhar para que mais parcerias do género venham a ser feitas nas mais variadas províncias do país e assim alargar a possibilidade de outros jovens que não estão em Luanda poderem ter a possibilidade de se formarem em várias escolas de condução nas províncias em que estiverem a viver. As parcerias serão contínuas, vamos de forma regular ir assinando com várias escolas de condução para que as mesmas possam corresponder às nossas expectativas, pelo facto de sabermos que, em função da habitabilidade de um jovem e também em função da capacidade formativa adquirida por esse jovem, claramente teremos sociedades melhores construídas. Responder aos desafios da empregabilidade aos jovens é a meta pretendida pela organização, que no quadro das parcerias firmadas espera dar oportunidade e encaminhamento aos bolseiros do CNJ em empresas público-privadas. Não só as transportadoras públicas de passageiros e de mercadorias, mas em várias empresas de mais variados segmentos, para que esses jovens possam, pura e simplesmente, tendo uma carta de condução, poderem ter um bom emprego, um bom salário e poderem continuar a caminhar e prosperar. As escolas dizem estar preparadas para receber os novos alunos contemplados no programa. Nós estamos numa primeira fase disponíveis para receber 100 instruendos, que nesse momento já estamos com um avanço de 30, em função daquilo que nos foi solicitado a princípio pela CNJ. Disponibilizou 50 vagas, sendo 10, ou seja, 10 custo zero e 40 vagas com participado. Conselho Nacional da Juventude assina memorando de parceria com diversas escolas de condução na província de Luanda. E o momento agora é para desporto no Manhã Girassol. E a Semana do Desporto está a ser com o Manuel da Cruz, que já está aqui no set. Manuel, bom dia. Mais um dia para desporto no Manhã Girassol.
Bom dia, Celestina. Bom dia também para quem nos acompanha. Mais um dia já chegamos com o melhor da informação desportiva. Temos o handball, o basquetebol, o desporto escolar, bem como também o futebol internacional. O desporto escolar em Luanda ou o resto do país? No Ambo. A quando da nossa estada na província do Ambo, aproveitamos fazer muitos trabalhos relativos ao desporto. Falamos com o diretor provincial da Juventude e Desportos daquela região do país, José Albano, fez uma radiografia do estado atual do desporto na província do Ambo. E como é que está? Segundo o dirigente, o desporto goza de boa saúde, há uma junção, há um trabalho conjunto entre o Ministério da Educação e o Ministério da Juventude e Desporto, levando as principais modalidades às escolas, fazendo com que haja os chamados campeonatos entre turmas, bem como também a dinâmica na massificação do desporto praticado nas comunidades. Há uma junção entre o desporto escolar e também uma atenção especial no desporto praticado nas comunidades. Este novo estádio, recentemente inaugurado, poderá ser também uma mais-valia para a massificação do desporto nas comunidades? Nas comunidades, nem tanto, mas na massificação do desporto no seu todo, porque o estádio Daniel Kassoma Lutukuta dá a possibilidade de se praticar várias modalidades. E, ao mesmo tempo, porque é uma espécie de um estádio olímpico, constam as principais, as variadas atividades do atletismo, bem como também do futebol. E se for muito bem aproveitado a capacidade que o estádio dá, mais desportistas nacionais poderemos ter em grandes planos e nos grandes palcos do desporto mundial. Se houver, por exemplo, um campeonato do mundo de atletismo, os nossos principais atletas podem fazer lá o estágio, bem como também no Complexo Desportivo Paralímpico José Armando Saiovo, no Bengo, ou no estádio Vici Antônio, na província do Ix. É uma questão em que o Ministério da Juventude e Desporto, bem como os governos locais, trabalhem em conjunto para que possa se tirar proveito destas mesmas infraestruturas desportivas. E assim as infraestruturas tenham uso devido, não é? Exatamente. Em vez de ficarem ao Deus dará. Elas já existem. Agora, a capacidade de utilizar as mesmas vai depender de quem tem a decisão. Ok, muito obrigada. Manuel da Cruz, faz favor, o desenvolvimento das notícias para esta manhã. Muito bem, nós começamos com o handball, semana IHF da Federação Internacional de Handball. O selecionador nacional Carlos Viver vai aproveitar esta semana para tratar de questões técnicas e táticas do combinado nacional, bem como integrar as atletas que estiveram fora da seleção de Angola. O selecionador nacional Carlos Viver disse que a preparação da primeira semana IHF deste ano está a correr na conformidade e que o grupo de trabalho está a responder às expectativas. Bien, esta semana internacional acho que está corriendo bien, todo está yendo tranquilo, las meninas están trabajando con intensidad. Y bien, contento, esperando que no haya ningún problema, sobre todo físico, y que podamos acabar la semana como la hemos empezado, con un buen trabalho. Outro sim, a convocatória inicial foi alterada em função da indisponibilidade de algumas atletas que estão lesionadas e ressentidas. No entanto, Carlos Viver já enquadrou as substitutas. Hubieron unos problemas físicos de unas jugadoras que fueron comunicados por sus clubes a la federación y tuvimos que hacer troca en la lista de jugadoras, pero bueno, eso es algo habitual. Es lo que las lesiones, las dolencias de las jugadoras es lo que menos me gusta, más cuando tienen problemas físicos es normal hacer trocas, eso acontece sempre. O entrosamento com as novas colegas foi uma mais-valia, visto que o combinado está coeso. A afirmação é da lateral esquerda, Rosana Mateus. Ok, a integração das novas atletas foram boas, graças a Deus foram bem recebidas também e está tudo a correr bem. Está a correr muito bem, graças a Deus. O grupo está unido, estamos a trabalhar numa boa sequência e num bom ritmo. A semana IHF acontece de 6 a 12 de abril próximo, com jogos amigáveis que servirá de manutenção e integração de atletas e também visa a participação de Angola no Campeonato Africano da modalidade em dezembro, na Tunísia. E da Liga Azul, o principal campeonato nacional de basquetebol em femininos, Vila Clotilde Sporting de Luanda, é o duelo de cartaz da Ronda 3. Vem aí mais uma ronda do Nacional Sénior Feminino da Bola ao Cesto.
a Liga Azul com 4 partidas a serem disputadas nesta quinta-feira. Em Benguela, concretamente, no Lubito, a casa do pessoal do Porto de Lubito, que perdeu diante do Interclube por 46-54 na ronda anterior, recebe o clube Escola Desportiva Formigas do Kazenga, que na ronda passada ganhou o Clube Desportivo Escorpião de Viana por 59-38. Em Luanda, no pavilhão 28 de fevereiro, o Grupo Desportivo Interclube será visitado pelo Núcleo Recreativo e Desportivo La Bomba. O duelo está marcado para as 16 horas. Ainda às 16 horas, no pavilhão das Formigas do Kazenga, o Clube Desportivo Escorpião de Viana vai recepcionar o Clube Desportivo 1º de Agosto, que entrará em clara vantagem no encontro. A partida de maior cartaz desta terceira jornada da Liga Azul 2026 será entre o Futebol Clube Vila Clotilde e o Sporting de Luanda. Às 17 horas, no pavilhão Fernando Souza, no bairro Maculusso, o Vila Clotilde vem de uma vitória por 58-54 diante do Núcleo Recreativo e Desportivo La Bomba. Na ronda anterior, a campeã nacional em título, o Sporting de Luanda perdeu diante do 1º de Agosto na jornada passada por 53-54 no pavilhão Vitorino Cunha. Daí ante-verse, uma partida bastante difícil para os dois conjuntos. Na classificação, o 1º de Agosto lidera com 4 pontos. O Interclube segue na segunda posição igualmente com 4 pontos. O Sporting de Luanda, com 3 pontos, figura na terceira posição e a casa do pessoal do Porto de Lubito está surpreendentemente no 4º lugar da tabela classificativa com igualmente 3 pontos. E o diretor provincial da Juventude e Desportos da província do Ambo, José Albano, afirmou que o desporto e 2 habitantes, a província do Ambo aparece como a terceira mais populosa do país, atrás apenas de Luanda e da Huila, e com muitos clubes em diversas modalidades e escalões. O diretor provincial da Juventude e Desportos do Ambo, José Albano, fez uma radiografia sobre o estado atual do desporto escolar na região. A prática do desporto escolar na província do Ambo é uma realidade vivida e confirmada pelo facto de que, de forma periódica, a província do Ambo tem estado a marcar presença nas competições nacionais, mas isso tem estado sempre a ser antecedido pela competição interna, começando pelas competições do Interturma, que é a atividade interna de cada instituição para permitir então que as instituições preparem as suas seleções e depois possam competir na fase provincial e, consequentemente, após a fase provincial, fruto daquilo que vier a ser o resultado demonstrado pelas equipas, então a província do Ambo tem estado a se fazer presente nas fases zonais e posterior nas fases nacionais. José Albano acrescentou também que o desporto praticado nas comunidades tem tido adesão significativa quanto aos praticantes em todos os municípios da província. O Ambo hoje tem 17 municípios e afirmo aqui que nos 17 municípios é praticado o futebol comunitário. Vai crescendo as demais modalidades, como o karate-do, o taekwondo, o judo. Hoje o MMA também vai dando presença. Tudo isto para engrandecer então a arena desportiva comunitária. De facto, sim, vai crescendo de dimensão. Hoje, se anteriormente nós tínhamos números limitados de equipas a praticarem o futebol comunitário, hoje já estamos a falar em números acima de 500 equipas que em toda a extensão da província do Ambo. E seguimos para a nossa última conexão com a Girassol FM. Janete, meio-dia. Olá, Janete. Olá, bom dia, com bom energia. Bem-vinda de volta. Muito obrigada e bem-vinda de volta também. Muito obrigada. Nós chegamos assim, como sempre, nas nossas... depois da primeira conexão, chegamos assim sem bater à porta, porque nós antes de sairmos colocamos uma pedrinha na porta para ela não fechar. Fica assim meio entreaberta para que possamos entrar. E nós já entramos neste que é o nosso último contacto nesta manhã de quinta-feira, neste nosso compromisso da manhã de todos os
dias de segunda a sexta-feira. Exatamente, hoje é quinta 5. Quinta 5. Que coincidência. Quinta 5. Pois 5. 5. Quinto dia da semana, quinto dia quinto dia do mês. mês. Exatamente. Muito e depois, bom. estamos aqui hoje, agora o relógio marca 8 horas e 51 minutos. Estamos a caminhar assim para o finalzinho dos programas, não é? Exato. Nós começamos mais cedo, às 6 horas e às 7. Nós começamos às 7. Encontramos-nos numa paragem. Sim, em alta, Exato. encontrar o clima aquecido. Janete, bom dia. E como é que está... como é que estão as conversas à volta daquele assunto? Exatamente. Paga a conta, não paga, não divide. Divide, não divide. Dou o cartão, não dou. Lavamos a louça juntos ou nem por isso. Pronto, os nossos ouvintes continuam aqui a deixar a sua participação, não é? Os nossos ouvintes dizem que é normal, o homem precisa de entender que é normal que ele não tenha dinheiro, para pagar a conta no momento e, claro, é preciso que cada um viva conforme as suas condições. Exatamente. Exato. E há o ouvinte que deu aqui o exemplo de ele, angolano, em Portugal, levou aqui os hábitos angolanos de que é o homem quem deve pagar a conta e os amigos lá em Portugal ficaram muito chateados. Exatamente, ele disse que foi jantar com os amigos e disse aos amigos dele: vamos ser nós a pagar a conta porque somos nós os homens. E lá disseram não, as coisas aqui não são assim. E ficaram muito chateados. Mas ele diz que para nós aqui isto não funciona, ou seja, exatamente. E ele diz que aquele espetáculo de se transferir o cartão não é necessário. Claro que não, claro ele que não. considera aquilo um espetáculo. É normal ser a esposa a pagar a conta. E ele disse é importante que não seja um comportamento recorrente. Atenção, Janete, meu dia. Vamos chamar o Ernesto Jaime, ver se dessa vez conseguimos tê-lo aqui na nossa conversa, já que no último momento acabamos perdendo o sinal. Estava em péssimas condições. Ernesto, uma vez mais, bom dia. Estamos a caminhar para a reta final deste nosso encontro matinal. Tem direito para o Bom Dia com Energia e também o Manhã Girassol. Diz-nos lá onde é que te encontras e como é que está o movimento aí? Parece estar ligeiramente calmo. Exatamente. E aproveito de responder se paga ou divide a conta. A senhora pode pagar a conta por completo ou nem por isso? Vamos a isso. Bom Dia com Energia. Rapidamente, atenção. Viva, mais uma vez bom dia Celestina Zola, bom dia também para Janete, meio-dia. Olha, Janete, não consegui perceber na totalidade a pergunta, então gostaria que pudesse repetir para que eu pudesse dar talvez uma melhor resposta. Fica para amanhã, agora vamos ao trânsito, estamos mesmo já assim em cima do tempo. Exatamente, já acima do tempo, o trânsito por aqui na Avenida de Olinda Rodrigues mostra-se já completamente fluido. A circulação rodoviária aqui está completamente desafogada. Um cenário que é diferente do que temos estado a constatar sempre que passamos aqui. O trânsito tem-se mostrado completamente carregado, mas a esta hora, já a caminho das 9 horas, já também quase que toda a gente está já no seu afazer, pelo menos os que trabalham em instituições quer públicas ou privadas, bem como também pequenos comerciantes. A esta hora já está toda a gente a fazer o seu trabalho, já está toda a gente, então, como se diz, com a mão na massa. O trânsito está completamente desafogado, quer no sentido para quem sai da Vila de Viana e queira chegar até o centro da cidade, bem como vice-versa. Quando olhamos também para a estrada de serviço imposta aqui, para quem vai, por exemplo, para o Kazenga ou propriamente a Cuca, o trânsito também já se faz na tranquilidade. É um cenário que, vamos dizer, é parecido em todos os pontos daqui, em todos os sentidos, quer descendente quanto ascendente, o que mostra claramente que muitas vezes
à problemática do trânsito, para além de aspectos que já conhecemos, também muitas vezes têm que ver com a questão de muitas vias também em mau estado de conservação. Tem que ver também, por exemplo, com a própria aglomeração de pessoas ao pé da estrada, bem como as paragens que muitos taxistas, e não só, fazem em lugares impróprios, sobretudo acabam por afunilar a própria via. E aqui neste perímetro não é possível ver este cenário, o que de certa forma acaba por desafogar o trânsito, tornando a circulação muito mais desafogada. Celestina Zola e Janete Meio-Dia, é esta a radiografia que podemos fazer neste último apontamento. Infelizmente, por questões de comunicação ou de telecomunicações, não foi possível os primeiros apontamentos, mas fica aqui o registro e, obviamente, com o compromisso de voltarmos amanhã, último dia da semana, 6 de março de 2026. Mas por hoje, dia 5, este é o retrato que podemos avançar, um ponto final nesse nosso contacto. Bom dia com energia. Bom dia, Ernesto Jaime, que fala-nos a partir da Avenida de Olinda Rodrigues, onde o trânsito está fluido, tranquilo, mas as imagens mostram-nos já o trânsito a ficar ligeiramente parado. Se calhar deve-se a alguma pedonal, alguma passadeira no pavimento. Vamos torcer que seja isso, não é? E que o trânsito continue fluido. Exatamente. E nós vamos fluir para a despedida. Exatamente, estamos a fluir para a despedida com a promessa de voltarmos amanhã. Na sexta-feira 6. Exatamente, sexta-feira 6. Só tem até sexta-feira, porque depois já muda tudo. Exato. Já não tenho sétima-feira. Já não. Janete Meio-Dia, obrigada por partilhar estes momentos, momentos interessantes, com abordagens polêmicas. Ligeiramente. Então nós voltamos a estar juntos amanhã. Um abraço muito forte para si, para a audiência do Bom Dia com Energia e também o nosso operador de som que está a trabalhar consigo, que eu sei que a esta altura está no estúdio B. Não é? Então, um abraço muito forte. Estamos juntos, Celestina Zola. Até amanhã. Voltamos com a mesma energia e boa disposição de sempre. Bom dia com energia. Bom dia. Bom dia, Celestina Zola. E foi assim a despedida. Está assim cumprida a nossa missão nesta quinta-feira, 5 de março de 2026. Obrigada pelo carinho de sempre. O nosso próximo encontro está marcado para amanhã às 7 horas. Bom dia.